Evangelho, quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória da apresentação da Beatíssima Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória da apresentação da Beatíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o Evangelho de São Mateus. Diante da palavra do Senhor, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus diz: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Que palavra maravilhosa, a palavra de Jesus, que ecoa com grande alegria no coração da Virgem Maria, que em tudo sempre fez a vontade do Pai. A memória de hoje, ela tem uma importância muito grande, tanto para o Oriente como para o Ocidente. Nesse dia, a Igreja celebra a apresentação da Virgem Maria no Templo de Jerusalém, tanto no Ocidente como no Oriente. E esta memória ela é comemorada desde o VI século. Tal como o nascimento de Maria, só lemos sobre a sua apresentação no templo na literatura que não consta na Bíblia, mas dentro dos livros ou da literatura cristã dos primeiros séculos. No proto-evangelho de Tiago, que é reconhecido como um relato não histórico, narra-se que Ana e Joaquim ofereceram Maria a Deus no templo de Jerusalém quando ela tinha 3 anos de idade. Esse oferecimento cumpria uma promessa feita a Deus por Ana, quando ainda era estéril. Era comum naquela época que as virgens fossem apresentadas ao templo e caminhassem num ato de consagração a Deus até o tempo em que poderiam ser escolhidas para o matrimônio. Então, nós temos na tradição essa afirmação que diz que Nossa Senhora foi apresentada ainda menina, com 3 anos de idade, para ser educada e para viver consagrada a Deus através de uma oferta de amor de seus pais. Que grande significado tem essa passagem histórica, porque mostra que os pais da Virgem Maria desejavam e levaram a sua filha para que ela em tudo fosse entregue à vontade de Deus e o amasse sobre todas as coisas. Olha que lindo! Olha que desejo santo dos pais pela Virgem Maria. Olha que ato de amor. Eu entrego minha filha para a companhia do Senhor, a fim de que o seu coração seja sempre dele e que ela escute a ele como o dom mais precioso. As nossas palavras serão importantes para ela, mas o coração dela precisa viver para guardar as palavras de Deus.
Embora não possa ser comprovada historicamente, a apresentação de Maria tem um importante propósito teológico. Ela continua o impacto das festas da Imaculada Conceição do nascimento de Maria Santíssima, porque enfatiza que a santidade conferida à Virgem Santíssima desde o início, desde sua concepção, continuou durante a sua infância e além de sua infância até a conclusão de sua peregrinação. Maria está sempre na presença do Senhor, integralmente dedicada ao seu serviço. Cresce na consciência de si, da sua missão e da zelosa escuta e cumprimento da vontade de Deus. Percebem agora por que o Evangelho de hoje marca com tanta evidência, né, e se alinha a essa santa celebração? Maria já tinha sido escolhida por Deus, preservada por uma graça singular do pecado original, como vaso eleito através do qual o Verbo encarnado seria dado para a salvação do mundo inteiro. No entanto, a oferta por parte de seus pais é uma resposta ao convite para unir o nosso livre-arbítrio ao chamado de Deus, ou seja, à vontade de Deus para a nossa vida. Este exercício da liberdade está no centro do discipulado e é o núcleo interior de toda vocação. Cooperar irrestritamente com a graça de Deus no cumprimento da vontade de Deus. Então vejam, meus irmãos, fantástico. Isso passa por um gesto de seus pais. Nós somos chamados a educar as nossas crianças a fim de que sejam homens e mulheres de Deus, homens e mulheres santos. Isso passa por um caminho de ensinamento à entrega e de comprometimento, porque Santana e São Joaquim se comprometem, entregando sua filha nas mãos do Senhor. É um compromisso profundo, definitivo, total e fundamental pelo bem dela. Olha o chamado à celebração de hoje de levarmos sempre as almas que nos foram confiadas para junto do Senhor. Todo dia nós podemos cumprir esse exercício de entrega e de amor, especialmente os pais por seus filhos. Todo dia entregar ao Senhor meus filhos, que por graça já foram recebidos por Ele no batismo. Por graça foram perdoados os pecados e a mancha do pecado original foi cancelada. Mas eles ainda têm uma vida inteira para perseverar na escuta e na entrega, por amor, à vontade de Deus. Então eis aqui um comprometimento que é necessário que aconteça. Que o coração daqueles que são chamados possa ser cuidado por aqueles que os amam, a fim de que eles vivam para cumprir a vontade do Senhor. Que o nosso gesto de amor pelos nossos filhos e pelas almas que nos foram entregues, nós possamos, como Joaquim e Ana, cuidarmos, apresentando-os diariamente e estando ao lado deles para que eles vivam a renovação perene dessa total entrega ao Senhor. Devemos, pois, meditar no sentido de uma apresentação de nós mesmos diante do Senhor e daqueles que Deus nos confia. Quando Deus se torna presente a nós em Jesus e na Sua Palavra, e nós nos tornamos presentes diante de Deus e nos unimos a Ele, acolhendo o Senhor e Sua Palavra, guardamos o tesouro dos céus. Também nós nos tornamos felizes e, enfim, bem-aventurados, como aquela que recebeu no seu ventre, transportou e deu à luz a Jesus Cristo, nossa bem-aventurança. Então vejam, essa breve reflexão a respeito da celebração de hoje nos fala da beleza da afirmação que Jesus fez
Bem-aventurados e felizes são aqueles que têm a palavra, que cumprem a palavra do Pai. Santo Agostinho, comentando o texto de hoje, em um de seus sermões, vai dizer as seguintes palavras: prestai atenção, rogo-vos, caríssimos irmãos, naquilo que Cristo Senhor diz, estendendo a mão para seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade do meu Pai que me enviou, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que creu pela fé concebeu, foi escolhida dentre os homens, para que dela nos nascesse a salvação, e que foi criada por Cristo, antes de Cristo nela fosse criado? Sim, é certo que sim. Ela o fez. A Santíssima Virgem Maria fez totalmente a vontade do Pai, e por isto mais valeu para ela, olha que lindo que ele vai falar, ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula do seu Senhor do que mãe do seu Senhor. Assim Maria era feliz porque já antes de dar à luz ao seu mestre, trazia o presente em sua mente e em seu coração, seguindo a vontade de Deus e esperando a vinda do Messias e vivendo pela sua vinda. Fantástico, não é mesmo? Essa evidência que nos diz Santo Agostinho, ela é fantástica. Porque, de fato, ela já esperava e cantava a alegria da vinda do Messias. Então o coração de Maria já estava indiscipulado do seu Senhor antes dela ser mãe do seu Senhor. A alegria de segui-lo estreitamente, já desde a apresentação do templo, desde os 3 anos de idade, era um fulgor no seu dia a dia, no seu cotidiano. Portanto, irmãos, vai dizer Santo Agostinho, dai atenção a vós mesmos, eu vos peço. Também vós sois membros de Cristo, também vós sois corpo de Cristo. Vede de que modo sois. Eis minha mãe e meus irmãos, disse o Senhor. Como sereis mães de Cristo? Como ele mesmo disse, todo aquele que ouve e faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pensai então. Entendo, irmão. Entendo, irmã. E uma só é a herança. E essa, a misericórdia de Cristo, que sendo único, não quis ficar sozinho. Quis que fôssemos herdeiros do Pai, co-herdeiros seus. Seus irmãos, suas irmãs, são aqueles que se unem a Ele. E dessa forma, Santo Agostinho vai nos chamar a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, e a essa afirmação nós unimos que seja pelas mãos de Maria. Porque quem melhor do que a Virgem Santíssima dentre todas as criaturas pode ser um perfeito discípulo do Senhor? Por isso, Senhora, nós nos entregamos nossa inteira vida em suas mãos, e a vida daqueles que o Senhor, por misericórdia, nos confiou para que ensinássemos o caminho que nos leva a vós, a fim de que, Senhora, educados por vós, possamos ser conduzidos a um verdadeiro discipulado e a total entrega da nossa vida para cumprir a vontade do Pai. Dai-nos, Senhora, pela vossa poderosa intercessão e cuidado materno, a alegria de termos um coração tão unido e tão estreito ao Senhor, como o vosso imaculado coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.